Salve, 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 galerinha! Muito boa noite. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia, mais uma terça-feira, nós estamos aqui para o nosso quadro de correção de questões. Desculpa aí o pessoal que viu aí já no chat, né? Tinha esquecido de dar boa noite, só avisei rapidão que em breve nós começávamos. Não é falta de educação, é às vezes a correria mesmo. Muito obrigado aí por vocês participarem conosco, nosso projeto aqui de certificações. Nesse momento aí nós estamos aí, infelizmente, com a prova da Ambima suspensa, ou melhor, todas as provas, né? Inclusive as provas de CFP da Planejar também foram adiadas, foram suspensas nesse momento, por conta, obviamente, aí da pandemia, algo que já aconteceu lá no ano de 2020, então não desespera, não desespera, tá? Continua focado. Talvez aí se você já tinha estudado, não é hora de se matar aí, continuar estudando igual louco, porque daqui a pouco satura. Fica aí fazendo algum simulado aí durante a semana. Se não estudou ainda, está começando agora, aproveita aqui no nosso quadro, nós temos a playlist de preparatório CPA 10, que foi um preparatório ao vivo que nós fizemos. E aí você pode aproveitar, estudar todo o material e depois focar em simulados. Então aí, ó, bem tranquilo, não se desespera que com certeza vai dar tudo certo, certo? Falando um pouquinho aí, hoje nós temos aí pela 13ª semana consecutiva, né? São mais 15 questões aí, então já temos um volume bem grande aí de questões comentadas, porque a ideia aqui é muito mais do que só corrigir, a gente comenta, relembra conceitos, então se você nos acompanha aqui, você sabe que funciona dessa forma aqui o nosso quadro. Tá? Desde já, peço aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí com outras pessoas. Você tem colegas de trabalho que talvez querem tirar a certificação CPA 10, CPA 20, estão estudando para isso. É um ótimo momento aí para aproveitar e relembrar os temas, fazer aí simulados com questões comentadas. E se você ainda não participa de um dos nossos grupos de WhatsApp, do nosso grupo de correção de questões, solicita aí que eu te encaminho o link do grupo, tá? E aí você recebe, inclusive, aí na segunda-feira à noite, todas as 15 questões aí, se você já quiser corrigir anteriormente, para ver aí como é que tá o seu aproveitamento, tá? Mais um recadinho importante, tem também uma correção de prova completa que nós gravamos ao vivo aqui, fizemos, ela também tá lá no nosso, tá na nossa playlist aí de correção de questões, então aproveitem aí, dá para aproveitar muito conteúdo e lembrem-se sempre, faça a prova tranquilo, tem algumas metodologias que já são bem conhecidas e comprovadas, principalmente, que elas ajudam você a passar na prova. Nem todo mundo é igual, eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas, obviamente, algumas técnicas, alguns gatilhos mentais, principalmente a psicologia, ela mostra que tem alguns caminhos que facilitam você transmitir o conhecimento da memória de curto para a memória de longo prazo, e aí fica muito mais fácil fazer a sua prova lá na frente. Falar um pouquinho aí sobre a questão sobre mercado financeiro no dia de hoje, né? Nós tivemos aí muitas mudanças no dia de hoje, muita coisa acontecendo. A semana começou muito louca, sexta-feira já foi muito louca para o mercado. Ontem as bolsas mundiais em geral, elas caíram e aqui no Brasil o índice Ibovespa simplesmente subiu. Então, muita coisa realmente acontecendo. Hoje o FDR, desculpa, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, né? Me fugiu agora como é que é o nome bem certinho ali, mas é a Anvisa lá dos Estados Unidos. O que que eles fizeram? Eles simplesmente suspenderam temporariamente a vacina da Johnson Johnson, lembrando que os Estados Unidos aí é o que está mais adiantado em relação à vacina da população. O presidente Joe Biden, ele tinha uma ideia aí, principalmente de vacinar aí 200 mil pessoas nos seus primeiros 100 dias, desculpa, de governo, e até o final desse mês, mais tardar até o final do próximo, ele queria ter vacinado toda a população adulta lá dos Estados Unidos. Então, obviamente, aí isso vai impactar na retomada da economia norte-americana. Então, tudo isso é importante a gente ficar de olho. E, óbvio, aí, hoje a França também restringiu voos do Brasil
para a França e vice-versa por conta da Covid-19. É importante sempre você estar de olho no mercado. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você lê notícias referente a isso, mais fácil para você entrar numa instituição financeira, você que tem o sonho de trabalhar em banco, cooperativa, corretora e assim por diante, né? Também é mais fácil aí para você se manter ou conseguir uma promoção. Então não espera a água bater na bunda, como diz o ditado, né? Já se antecipa, já vai ali à frente, que com certeza isso vai facilitar bastante. Deixa eu só ver aqui como é que está o nosso chat, como é que estão os áudios. A princípio tudo certo, vamos embora, vamos começar então a nossa correção de questões. Qualquer coisa vocês me avisem aí também direto no chat. E vamos embora, vamos começar mais uma terça-feira, correções de questões comentadas de CPA 10, CPA 20. Isso vai te ajudar e muito. Deixa eu servir uma aguinha aqui, pegar minha caneta aqui junto com o mouse e vamos começar. Questão número 1 que nós temos aí para hoje, ela nos traz o seguinte: qual a fórmula utilizada para descobrir o valor da cota em um fundo de investimento? Então vamos lá. A gente começa falando do tema aí, né? O nosso tema é fundos de investimento, é módulo 5 de CPA 10. No CPA 20 ele também só ele não é o módulo 5, mas é um módulo bem extenso, bem chatinho inclusive, né? Mas é importante aí principalmente porque se você quer a certificação é para você atuar com a comercialização de produtos de investimento, né? Ofertar esses produtos de investimento e um deles aí normalmente são os fundos de investimento. Vamos então aí para as alternativas. Como é que é calculado então o valor da cota em um fundo de investimento? Letra A, o patrimônio líquido menos os impostos dividido pela quantidade de cotistas. Letra B, o patrimônio líquido menos os impostos dividido aí pela quantidade de cotas. Letra C, o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotistas. Ou letra D, o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. A, B, C ou D. E aí já vamos começar a comentar a nossa questão. Então vamos lá. O que é a cota? A cota é a menor parcela de um fundo, certo? Imagina um terreno, um condomínio fechado, tá? Ou um condomínio de apartamentos, como é o que eu moro aqui, por exemplo. Existem vários prédios, existem aí várias casas, vários terrenos, vários apartamentos, por exemplo, certo? Cada cotista ele pode comprar um ou mais pedacinhos, um ou mais terrenos, um ou mais imóveis. Mas o todo é o condomínio. Então, o todo de um fundo, ele é o fundo, o todo das cotas. E cada um compra um pedacinho, cada cotista ele compra um pedacinho, que é a cota. Basicamente, a melhor ideia para você entender a referência da cota em um fundo de investimento é o exemplo aí de um condomínio. Você tem uma parte, se essa parte se valorizar, você ganha dinheiro na hora de vender. Se não, se ela não se valorizar, você pode perder dinheiro. E aí depende da habilidade de algumas pessoas aí que vão administrar o seu dinheiro, fazer esse dinheiro render ainda mais. Mas como é que eu chego no valor dessa cota? O meu terreninho, os meus terreninhos, as minhas cotas, como é que eu chego no valor dela? Então imagine o seguinte, existe o total, certo? Total, que é chamado de PL. PL ou patrimônio líquido. O patrimônio líquido do fundo é o todo, é somado todos esses terreninhos, todo o dinheiro que tem lá dentro. Um fundo tem 50, tem 1.000 cotistas, cada um colocou, um colocou 50 mil, um colocou 10 mil, o professor Wagner aí que não tem muito dinheiro colocou 1.000 e assim por diante, tá? E cada um compra uma quantidade de cotas daquele fundo. O todo é o patrimônio líquido. Mas como é que eu chego no valor da cota? E aí já fica bem mais fácil, né? Então vamos lá. É o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotistas? Ou é o patrimônio líquido aí menos os impostos dividido pela quantidade de cotistas? Vamos eliminar duas aqui que fica mais fácil. Nunca é pela quantidade de cotistas, porque imagina, são 1.000 cotistas, mas cada cotista tem 10 cotas, ou um tem 10, o outro tem 50. Então não dá para você calcular com base no número de cotistas, sempre no número de cotas, certo? Sempre no número de cotas. Então nós já eliminamos aqui e é muito fácil, siga essa pegada, tá? Na hora que você for fazer a sua prova da Ambima,
e normalmente ele vai ficar aí em torno de duas alternativas aí que você vai talvez ficar na dúvida, e aí fica muito mais fácil, até porque assim, ó, se você precisar chutar, não é a ideia, aqui você vai estar preparado, a ideia é que você esteja pronto para responder tudo, lá tá na ponta da língua, mas se precisar chutar, e você tá na dúvida entre duas, é só 50% de chance de errar, né? Se for diferente, pode ser aí até 75%, então isso já facilita bastante, certo? Então vamos lá. E agora, é o patrimônio líquido menos os impostos dividido pela quantidade de cotas ou o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas? Vamos lá, a alternativa correta aqui é a alternativa D. E lembre-se, patrimônio líquido, aqui já tem o valor líquido. A questão dos impostos, obviamente, depois ele existe uma cobrança de imposto lá no resgate ou no famoso come cotas, que a gente vai falar mais sobre ele hoje, tá? Mas ele não é utilizado ali a redução de impostos para o cálculo do valor da cota, certo? Então sempre, 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 essa aqui é só uma pegadinha, pegadinha do malandro, tá? Patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, você vai alcançar o valor das cotas. E aí lembra daquela regrinha matemática, né? A questão ali para você fazer a regra ali, você ver a prova dos 9 que a gente falava lá no primário, né? Nem sei se hoje em dia é chamado de primário ainda. Minha filha está no 4º ano, mas acho que não é chamado mais de primário. Mas a gente aprendia uma coisa chamada regra dos 9, né? Que é para saber se está certo. E aí você fazia a operação reversa. E aqui é a mesma ideia, tá? Se você pegar também a quantidade de cotas e multiplicar pelo valor da cota, você também vai chegar no patrimônio líquido do fundo. Então, bem tranquilo, bem simples, só relembre, tem várias formas de apresentar a mesma questão, a mesma pergunta, beleza? Seguindo aqui, questão número 2, então. Das afirmações abaixo, é incorreto o que se afirma em: letra A. O administrador pode suspender aportes em um fundo de investimento? Letra B. O administrador pode convocar uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, tá? Então é importante você também se atentar, porque a sua prova pode passar das duas formas, AGE, Assembleia Geral Extraordinária, e assim por diante. C. O cotista está desobrigado de pagar a taxa de administração quando o fundo permanecer 12 meses com rentabilidade negativa? Ou, letra D, o administrador pode, em casos extremos, suspender resgates do fundo de investimento. A, B, C ou D? E, novamente, aí nós vamos começar a discutir essa questão, a comentar ela. Então, vamos lá. Das afirmações abaixo, o que é incorreto, incorreto, e aí vem aquela coisa que o professor sempre fala aqui, muito cuidado na sua prova com essa palavrinha, incorreto. Às vezes você lê rápido, está ansioso ali, vai achar que é o correto, e normalmente a primeira questão está correta e você já assinala e ó, foi pro buraco. Cuidado com outra palavrinha que aparece muito nas provas da Ambima, o exceto, tá? Então anota essas placas aí que vai ficar muito mais fácil aí para tu fazer a tua prova e para ser aprovado aí na sua certificação. Então ele quer a questão incorreta. Vamos lá, o administrador pode suspender aportes em um fundo de investimento? Sim ou não? Lembrando, quem é a autoridade máxima dentro de um fundo de investimento? O administrador. Ele que vai tomar a maioria das decisões ali, inclusive questões de contratação e etc, certo? Ele pode suspender? Pode, tá? Existe a possibilidade, inclusive aí tem alguns fundos que muitas vezes ficam bastante tempo suspensos, tá? Nós tivemos alguns casos recentes aí de fundos que ficou suspenso durante muito tempo aí para novos aportes. Ah, mas eu quero entrar no fundo. Não, não pode. E aí, o que o administrador tem que fazer como regra? Ele suspende para quem não é cotista e também para quem é cotista. Ou seja, ó, você não pode aplicar aqui, o fulaninho que quer entrar não pode comprar um terreno novo, mas quem já está aqui não pode botar mais dinheiro também, então tem que seguir essa regra. Mas essa é uma questão correta, ele pode suspender. Sim, pode suspender os aportes em um fundo. E nós queremos a correta? Não, né? Nós queremos a incorreta, então essa aqui nós já eliminamos. Falando novamente aí do administrador, ele pode convocar uma AGE. AGE é o que? Assembleia Geral Extraordinária. Lembrando, tem dois tipos de assembleia: Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Qual a diferença das duas? A ordinária, simplesmente a ordinária, é aquela que vai prestar conta.
Ele vai pegar e dizer assim, ó, aqui estão os números, aqui está o balancete, e hoje é o dia para eu aprovar esses números para que isso aí aconteça. É a única coisa que acontece numa AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária. Todas as outras questões são resolvidas em Assembleia Geral Extraordinária. Pode acontecer as duas no mesmo dia, sim. Inclusive acontece com bastante frequência de ser as duas no mesmo dia, tomar outras atividades, mas pode ser aleatório. Ah, preciso convocar uma assembleia para resolver um problema. Assembleia Geral Extraordinária. Quem que pode convocar? O administrador, o gestor, um cotista ou vários cotistas que detenham pelo menos 5% aí das cotas do fundo, certo? Então existe toda essa possibilidade. O administrador, obviamente, ele pode, inclusive ele vai ali, por exemplo, se ele quiser aumentar a taxa de administração, ele tem que convocar uma AGE. Se ele quiser, por exemplo, fazer uma mudança na estrutura do fundo, mudar aquilo que vai ser investido no objetivo do fundo, ele tem que convocar uma AGE e aí a maioria vai decidir se aprova ou não aquela questão. Agora vamos em frente, questão a C ou D. O cotista está desobrigado de pagar a taxa de administração quando o fundo permanecer 12 meses com rentabilidade negativa? Então imagina o seguinte, viemos aí de uma pandemia, né? Estamos, na verdade, em meio a uma pandemia, onde no ano passado foi um caos e muitos fundos, seja de renda fixa, renda variável, multimercado, muitos e muitos fundos tiveram aí durante alguns períodos rentabilidade negativa. Imagine que um fundo, o cara erra demais, o gestor erra demais, ele compra e vende errado, e ele ou tem uma crise muito grande e ele continua tendo prejuízos consecutivos, ou seja, rentabilidade negativa durante 12 meses. Desobriga o pagamento da taxa de administração? Sim ou não? Não, não, não. Por quê? A taxa de administração é a remuneração, certo, do gestor. Ou seja, é o salário dele. E o salário dele, por mais que ele não esteja entregando um resultado positivo, ele está trabalhando. E ele precisa receber um salário. Meu avô sempre dizia que nem relógio trabalha de graça, né? Ele mais antigo, aquele relógio de bolso, onde você tinha que dar corda naquele relógio. Então, nem relógio trabalha de graça, automaticamente o nosso amigo gestor não vai trabalhar de graça também. Concorda comigo? Mesmo que fique 12 meses, professor, mesmo. Mesmo que fique 3 anos, mesmo. É o salário dele. O que pode acontecer é, em alguma situação, ser solicitado talvez a troca desse gestor, né? E aí isso também é feito via AGE, certo? A Assembleia Geral Extraordinária. Então, essa daqui é a alternativa correta, né? Ou melhor, incorreta, e realmente não pode. E aí, indo para a última aqui, o administrador pode sim, em casos extremos, suspender resgates. E aí ele suspende resgate e aportes, tem que suspender os dois. Então imagina o seguinte, nós tivemos a pandemia também em 2020. Eu sempre digo que quem está vivendo essa época de mercado e está trabalhando já na área, principalmente, está tirando basicamente um PhD, porque muita coisa está acontecendo nesse momento que não acontecia há décadas, né? Mas imagina a mesma realidade da pandemia lá no ano passado, por exemplo, por conta aí de diversos resgates que estão acontecendo, o pessoal preocupado, eu não tenho mais liquidez no fundo. Tá? Eu não consigo vender ativos, foi respeitado aí a política do fundo, o regulamento, tudo, mas eu não consigo vender. O pessoal não quer comprar porque tem muita gente com medo. Como é que eu vou pagar um resgate desse fundo? Então, em alguns casos, o administrador ele pode sim suspender, né, os resgates e aí ele também tem que suspender os novos aportes. Então, essa aí também está correta. Vale a pena aí para você ter esse conhecimento e pode cair uma questão como essa lá na sua prova de certificação. Fala, Lennon! Show de bola! Lennon trabalha comigo. Obrigado aí por prestigiar. Questão número 3. Um fundo de investimento pode cobrar, letra A, a taxa de entrada, letra B, a taxa de administração, letra C, taxa de performance, ou letra D, todas as alternativas. Então vamos lá, ó. Retomando o conceito, o fundo de investimento pode cobrar o quê? Lembrando lá, a taxa de administração, a gente acabou de falar, já demos spoiler na questão anterior, né? É o salário do camarada. Então pode cobrar? Óbvio que pode, né? Existe a cobrança de taxa de entrada? Sim ou não?
Lembrando, tem várias taxas que o fundo pode comprar. Ele pode escolher cobrar ou não, e em alguns casos ele não é permitido cobrar de acordo com a política do fundo. Mas lembre-se, não cria pelo em ovo, não procura pelo em ovo, e vamos pensar naquilo que a questão está perguntando. Então vamos lá. Taxa de entrada. Pode? Pode. Era muito comum no passado, hoje em dia, e por conta da concorrência, da oferta e demanda, isso não acontece mais, mas principalmente era muito comum eu queria entrar num fundo, porque você estava acostumado lá com a poupancinha, você não tinha muita opção. Eu quero entrar num fundo. Você tinha que pagar uma taxa de entrada. Ah, do valor que eu vou aportar, um percentual X ali, 5%, 3%, já fica para o fundo. Isso é possível cobrar até hoje. E também a taxa de saída, que não está aqui, certo? Ela também é possível de ser cobrado. A maioria dos fundos não cobra mais, porque senão ele não se torna competitivo. Imagina o seguinte, você vai lá para escolher o fundo na prateleira. São dois produtos muito parecidos. Esse aqui cobra a taxa, esse aqui não. E os dois entregam um resultado muito parecido. Qual que você vai escolher? Aquele que não paga a taxa, que não cobra a taxa. E por isso aí que foi começado a tirar a taxa, foi reduzido a taxa de administração, inclusive, aí, nos últimos anos também. Tá? Então, taxa de entrada também. E aí vamos lá para aquela bem conhecida, que é a taxa de performance. A taxa de performance é o plus. É o seguinte, o administrador, o gestor, ele tem uma meta. Ele quer alcançar um objetivo. E aí ela só é válida, inclusive, essa taxa de performance, para fundos ativos. Professor, não lembro o que é fundo ativo. Tem o fundo ativo e o fundo passivo. O fundo passivo ele só quer acompanhar o benchmark. Ou seja, ele vai ter algumas operações ali para acompanhar. Ah, o meu benchmark é o Ibovespa, então eu quero aproximar do resultado dele, mas eu não quero passar. Quero chegar bem pertinho ali. Não tem objetivo de passar. Um fundo ativo, já não. Esse fundo ativo ele quer ultrapassar. Se o Ibovespa render 5, ele quer render 5 e mais alguma coisa. Pode ser 6, 7, 10, mas sempre acima. E aí se coloca uma meta e de acordo com o que o gestor conseguiu fazer, porque é ele que compra e vende os ativos do fundo, né? Ele alcançando essa meta, ultrapassando, ele vai receber um outro valor, um comissionamento a mais ali, que é a taxa de performance. Então, taxa de performance também pode ser cobrada, e aí nós temos automaticamente aí a letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Certo? Então, relembramos aí todos esses conceitos, bora para a questão 4. Valentina comprou cotas de um fundo de investimento curto prazo em janeiro de 2015. E vendeu suas cotas em março de 2018. Nesse caso, qual alíquota de imposto de renda, que não é ele aqui, né? Ela, né? A Valentina, irá pagar? Letra A, 22,5%. Letra B, 20%. Letra C, 17,5%. Ou letra D, 15%. E aí, A, B, C ou D, qual a alternativa correta? E aí nós já vamos começar a falar um pouquinho aqui. Lembra o seguinte, a grande maioria dos fundos de investimento e de vários ativos aí de renda fixa, principalmente, eles seguem aquela tabela regressiva de imposto de renda. Tabela regressiva. Outra dica aqui, tá, galerinha? Chegou na prova, a prova é feita num computador, tá? Onde você vai assinalar as questões que você acha que é correta e finaliza a prova toda ali. Mas você tem um papel de rascunho, por mais que você não possa levar ele para casa depois, nada, mas ali você pode rabiscar o que você quiser. Então assim, ó, logo que liberarem, antes de você ir no frenesi para resolver as questões, vai lá e rabisca muita coisa. E aí, uma das coisas que eu sempre fiz nas minhas provas de certificação foi ir lá e rabiscar a tabela regressiva. Por quê? Se cair na questão lá na frente, eu já tenho ela ali. Já fica mais fácil. Eu não vou correr o risco de esquecer, porque depois que você começa a prova, a milhão, muita coisa pode passar desapercebido ou você esquecer. Então vai lá e anota. E a tabela regressiva é isso aqui, ó. 22,5%, certo? Para quem fica aí de 1 até 180 dias, certo? 20% para quem fica de 181 dias, ou seja, acima de 180, até 360 dias. 17,5% é igual, tá ali, ó, ABC, tá? 17,5% para quem fica de 361, ou seja, acima de 360, até 720 dias. E para quem ficar aí
Acima de 720 dias, ou seja, 721 dias em diante, paga somente 15% de imposto de renda. Essa é a famosa tabela regressiva de imposto de renda. Então, é bem fácil. Alguns macetes aí para você gravar. Começa em 22,5, ela sempre cai 2,5 pontos percentuais. 22,5 para 20, 20 para 17,5, 17,5 para 15. E os prazos também tem um macetezinho de 1 a 180, tá? Esse tem que gravar, e aí depois ele dobra. Então, ou seja, de 181, 180 até quanto? 360. 360 mais 360, o 720. Então, sempre fica muito mais fácil aí para você gravar nesse sentido, certo? Bem mais fácil. E aí agora vem aquela história, pegadinha do malandro, né? Porque o professor colocou tudo aqui. Aí você olha o seguinte, a Valentina comprou lá em 2015, janeiro. Então ela vendeu em março, né? Então vamos lá, ó, conta básica. 15, 16, 17, 18. 3 anos e alguma coisa, mas vamos lá, 3 anos. Tá? Tem 365 dias num ano, né? Então eu já sei que se passar de 720, ou seja, se passar de 2 anos, tá? Eu já fico aqui na alíquota mínima, certo? Dentro da tabela regressiva, certo? Certo, mais ou menos. Por que mais ou menos, tá? Porque aqui existe uma pegadinha do malandro, tá? E aí a Ambima é campeã em fazer isso, então cuidado aí, tá? Que é o seguinte, um fundo de investimento de curto prazo. Curto prazo. E aí tem aquela regrinha. O fundo de investimento de renda fixa curto prazo, que ele tem esse nomezinho ali, ele serve para uma coisa. O quê? Curto prazo. Se você ficar muito tempo, problema seu, porque você vai perder boa parte aí do benefício aí da tabela regressiva. O curto prazo, como a ideia é você ficar pouco tempo nele, é para isso que ele foi criado, ele para aqui, ó. Ou seja, ele para, a alíquota mínima dele é 20%. 20%. Mas se eu ficar 721 dias, problema é teu. A Valentina ali que ficou mais de 3 anos, problema dela, vai continuar pagando 20%, certo? 20%. Por que a pessoa vai ficar? Talvez ela esqueceu, não tem uma lógica, só se o fundo estivesse entregando uma rentabilidade muito acima, mas ainda assim talvez valeria o resgate e reaplicação, porque não vai mudar em nada nesse sentido, né? Então assim, fundo de investimento, renda fixa, curto prazo, a ideia é curto prazo, certo? Então, correto aqui na questão 4 é a letra B. Seguimos aí para a questão 5, vamos dar uma acelerada que o professor fala demais. Sobre os participantes de um fundo de investimento, é correto afirmar que, novamente, em módulo 5, fundos de investimento, e é muito comum esse tipo de questão também, com várias alternativas para depois você dizer quais estão corretas ou incorretas. Já vamos falar que essa aqui está pedindo para ser a questão correta. Então vamos lá. 1. O custodiante é o responsável pela comunicação do fundo com os cotistas. B. O gestor irá comprar e vender títulos de acordo com a política do fundo de investimento. Nossa, essa aqui o professor já entregou falando demais antes, né? O auditor deve obrigatoriamente ser externo e a auditoria deve ocorrer ao menos uma vez por semestre. E o 4, o cotista é o investidor. Também esse aí fácil, né? Vamos lá. Letra A está correto a 2 e a 4. Letra B, 1, 3 e 4. Letra C, todas as alternativas estão corretas. Ou letra D, a 1 e a 3 estão corretas. Então vamos lá. Já sabemos que é o que está correto, né? E aí vamos lá. Aqui está o fundo. E aqui está o Joãozinho, né? O Joãozinho que ele comprou cotas do fundo. Ele está feliz da vida aqui, ó. Ele está feliz da vida. Beleza? Então vamos lá. Quem é o responsável pela comunicação? Ou seja, a comunicação entre os dois aqui, ó, entre o fundo e o cotista. É o custodiante? Não, não é o custodiante. O custodiante ele vai fazer a custódia, a guarda dos títulos, ele vai atuar ali em prol do investidor, obviamente, mas dando essa garantia, certo? A comunicação ela sempre vai ser
de responsabilidade do cara máximo dentro do fundo. Quem é o top das galáxias dentro de um fundo de investimento? O administrador, certo? Responsável pela comunicação é o administrador. Ele pode contratar alguém da área e tudo para mandar os e-mails, mandar a cartinha que vai todo mês lá se você tem fundo de investimento, você recebe a rentabilidade e tudo mais, os e-mails ali que você recebe lá perto da declaração de imposto de renda para você fazer a sua declaração, tudo isso quem tem a responsabilidade de enviar é o administrador. Se não fizer, quem paga a conta? O administrador. Não é o custodiante, então essa daqui está incorreta. 2. O gestor, já falou sobre isso, ele vai comprar e vender os títulos de acordo com a política do fundo? Perfeito. O gestor, ele sempre vai fazer essa compra e venda de títulos, certo? De acordo com a cabeça dele, não. Então, muito importante essa parte final. De acordo com a política do fundo. Se é um fundo aí que permite aí, no máximo 80% ou no mínimo 80% do patrimônio líquido, por exemplo, em moeda estrangeira ou algum índice de moeda estrangeira, como é o caso de um fundo cambial. Ele vai ter que seguir aquela regra, a política do fundo, certo? 3. O auditor deve obrigatoriamente ser externo e a auditoria deve ocorrer pelo menos uma vez ao semestre? Então, vamos lá. Detalhezinho, tá? O administrador, ele contrata toda a galera, ele é o principal e ele vai contratar todo mundo que está abaixo. Então, ele contrata o custodiante, ele contrata ali o gestor, ele contrata também o auditor, certo? E assim por diante. Toda a galerinha, tá, pode ser da própria instituição. Então, imagina aí o Banco Itaú, por exemplo. Ele tem lá um fundo que ele administra e ele pode contratar o administrador, o custodiante, pode ser a galera de dentro do Itaú. O administrador pode ser funcionário do Itaú, o custodiante pode ser o próprio Banco Itaú, certo? O auditor, ele nunca pode ser contratado de dentro. O Itaú pode até ter uma auditoria interna em relação a esse fundo, para evitar qualquer problema, uma questão de compliance, né? Mas o auditor responsável sempre tem que ser externo. Externo. E aí vem aquele detalhezinho, novamente, pegadinha do malandro, salsifufu. Por quê? A auditoria, obrigatoriamente, ela deve ocorrer uma vez ao ano e não uma vez ao semestre, certo? Então, esse aqui é o calcanhar de Aquiles, é aquele que pode te derrubar lá no momento da prova. Aqui é o momento de errar, aqui o professor faz pegadinha mesmo, justamente para você relembrar os conceitos. Então, uma vez ao ano, a auditoria é obrigatória. Dá para fazer mais? Dá, mas aí normalmente eles vão fazer com auditoria interna e não com essa auditoria externa, porque a regra lá da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM 555, que vai ter todas as regras ali em relação a isso, ela diz que o auditor tem que ser externo, perfeito, e a auditoria é uma vez por ano, tá? Então aqui cuidado com essa questão. E a 4, o cotista é o investidor? Perfeito, o cotista ele é o investidor, exatamente. Então correto aqui a questão 2 e a questão 4, alternativa A. Questão número 6, então. A cobrança de IOF acontece sempre para resgates até o letra A, 30º dia, letra B, 29º dia, letra C, 31º dia, letra D, nenhuma das alternativas anteriores, A, B, C ou D. E aí lembrando, nunca procura pelo em ovo, porque talvez você diga, professor, tem investimento ali, tem fundo que não cobra IOF, por exemplo, fundo de ações. Verdade, mas ele não está falando desses casos. Então, assim, ó, quando tiver cobrança de IOF no fundo de investimento, por exemplo, quando que é cobrado? Se você resgatar, até quando? Certo? Tem uma penalidadezinha, o governo ele faz o seguinte, ó amigão, se você botar o teu dinheiro para aplicar aqui, nesse investimento, e não é só fundos, tem alguns outros, né? E aí daqui a pouco você quiser tirar ele muito rápido, você vai pagar IOF e depois ainda você vai pagar imposto de renda, tá? Então assim, vai deixar o dinheiro aqui, deixa ele mais tempo, senão você vai ter problema lá na frente, certo? Não é ter problema, né? Você vai pagar mais, a mordida do leão vai ser um pouquinho maior, certo?
E aí, até quando? Até nenhuma das alternativas? Não, né? A gente sabe que tem cobrança aí de IOF, então não é nenhuma das alternativas. É até o 31º dia? Não. Não e não. Até o 30º dia? Não. Sempre anterior, pode cair lá na sua prova, né? Anterior, cobrança anterior ao 30º dia. Ou até, como nós temos aqui, até o resgate até o 29º dia. E aí eu vou dar um spoilerzinho aqui, não é assunto de CPA 10 nem de CPA 20, mas lá quando você estiver estudando para o CEA, tá? Tem já um macetezinho aí para você ficar de olho, que é o famoso esquema tático 4-3-3, tá? Se você gosta de futebol, você já viu futebol, tem um esquema tático ali que é usado por alguns treinadores, é o famoso 4-3-3. Joga com 4 pessoas atrás, 2 zagueiros, 2 laterais, né? 3 meio-campo e mais 3 pessoas na frente, um centroavante e 2 ponteiros. Basicamente isso, tá? Então, se você conhece futebol, você já lembrou disso, fica fácil ali. E por que é esse 4-3-3? Imagina o seguinte, você aplicou o seu dinheirinho hoje no fundo, tá? Se amanhã você quiser resgatar, o governo ele vai te cobrar 100% de IOF sobre o lucro, certo? 100%. Ah, mas e se não for amanhã, se for lá no 20º dia, aí você vai usar o esquema tático 4-3-3. Isso quer dizer o quê? Que a cada dia ele vai mudando, ou seja, de 100 ele cai 4, depois ele cai 3, depois ele cai 3. Ou seja, de 100, 100 menos 4, 96. No segundo dia ele vai te cobrar 96%, certo? Lá no terceiro dia vai cair mais 3, então ele te cobraria 93%. No quarto dia, por exemplo, ele te cobra 3% a menos, que seria 90%. E assim segue sucessivamente. Aí vai pegar o 90%, que nós checamos aqui, e você vai fazer o esquema 4-3-3 de novo. E aí, se você fizer isso, você vai perceber, né, fizer isso detalhado, não vamos fazer isso aqui, que lá no 29º dia ele cobra os últimos 3%, então a partir do 30º não tem mais percentual para cobrar de IOF. Então lembra disso aí, já coloca aí na cabeça, porque na hora do CEA você vai provavelmente precisar lembrar do esquema tático 4-3-3 aí para cobrança de IOF. Questão número 7. Qual das garantias abaixo é a melhor em caso de debêntures? O que é uma debênture, professor? Eu não lembro mais. Debênture é um título de empresa, certo? É uma dívida que a empresa pode emitir, principalmente aí para captar recurso. A empresa, ela quer captar recurso, ela pode ir no banco, ela pode fazer um IPO ou fazer um follow-on ali, emitir novas ações, né, vender ações no mercado, mas ela também pode ir lá e emitir debênture. É um título, é igual um CDB, só que o CDB é do banco, a debênture é de uma empresa, certo? E aí ela oferece para o investidor, Wagner, eu tenho aqui uma debênture que e se você comprar essas debêntures aqui, eu vou pagar 5% ao ano de taxa de juros. E você tem que ficar 5 anos com ela, certo? Então você sabe que vai receber esse valor. Ou eu vou te pagar aí 100% do DI durante esse período. Então também é uma forma. E essas debêntures, elas podem ser compostas de garantias. Não é aquela história, la garantia soy yo. Não é la garantia soy yo. Existe uma garantia. Óbvio, a primeira garantia que você vai olhar é o risco de crédito daquela empresa. E aí nós vamos lembrar do rating lá, né? AAA, AA, BBB, BB, B, CCC, CC e C. É aquela sequência aí que quanto mais para baixo nessa escala, maior o risco dessa empresa ficar inadimplente. Óbvio que você vai olhar isso. Mas depois você olha lá, poxa, professor, tem uma debênture ali que está pagando uma taxa boa, ela tem rating B. Ela não é uma Brastemp. Nossa, que B horrível. Jesus amado. Vamos lá. A letra já não é muito bonita, mas essa ali eu caprichei, né? Então imagina, ela tem um rating B. Aí você olha assim, poxa, tem um risco um pouquinho maior, mas ela está pagando uma taxa boa, dá para eu correr esse risco. Mas deixa eu olhar qual é a garantia. E aí tem as outras garantias aí que podem aparecer em relação às debêntures. E qual é a melhor garantia? A garantia mais forte. Letra A, flutuante. Letra B, real. Letra C, quirografária. Ou letra D, nenhuma das alternativas anteriores. A, B, C ou D.
antes de a gente falar qualquer coisa, vai aquele macetezinho especial. Você vai lembrar do seguinte, quando falar em debêntures, falar em garantia das debêntures, você vai lembrar de uma sequência, certo? A sequência, ela é chamada de refluxo. Refluxo, certo? Refluxo. Essa daqui é a sequência, certo? Lembra do refluxo, aquele problema estomacal, tá? E você vai lembrar que nas debêntures você vai seguir uma regrinha de cima para baixo, mais forte para garantia mais fraca. Refluxo real, certo? Flutuante, quirografária e subordinada. Professor, que salada é essa? Vamos lá. Ó. Garantia real. Tá? Existe um bem, um imóvel, alguma coisa que é de posse dessa empresa, que a empresa diz assim, olha, se eu não pagar, nem eu, não. Se eu não pagar, tem esse bem aqui em garantia. Então, automaticamente, aquele bem não pode ser vendido. Então, óbvio, existe uma garantia muito forte, o parque fabril daquela empresa, por exemplo, né? Existe aí a garantia flutuante, onde ela também deixa um bem em garantia, só que não é aquele bem específico, olha, é esse bem aqui. Não, no meio do caminho ela pode pegar, vender aquele bem e ela vai colocar um outro no lugar. Aquele outro bem talvez não tenha a mesma liquidez, talvez não tenha o mesmo valor patrimonial, certo? Então, por isso ela tem, obviamente, aí uma garantia um pouquinho menor. Existe a quirografária. A quirografária é o seguinte, você vai ter prioridade no recebimento. Imagina a empresa abriu concordata lá e tudo mais. Quem tem debêntures ali com garantia quirografária vai ter prioridade ali nos recebimentos, em receber as dívidas. E, por fim, a subordinada é aquela assim, ó, vala comum. Você vai receber igual todo mundo, igual todos os outros credores, porque se você tem uma debênture, você é um credor daquela empresa, certo? Então você vai receber igual todo mundo. O Joãozinho lá que vendia pão, o Pedrinho que vendia insumos para produção e assim por diante. Então você vai entrar na vala comum, vai receber igual todo mundo, e aí se eles tinham ali bens, pode ter sido vendido, né, já pagou os funcionários, então existe um risco maior de você não receber. Então sempre segue essa regrinha e lembra do refluxo. Essa aí é uma regrinha top do professor Edgar Abreu, um macetezinho, né? Vamos aí dar o crédito a ele, mas é fantástico e ajuda demais aí para você gravar as garantias das debêntures. Então aqui correto é letra B. A melhor garantia para uma debênture é a garantia real. Depois a flutuante, depois quirografária e por fim subordinada, que nem está aqui. Lembra do refluxo. Questão número 8. Em relação ao FGC, Fundo Garantidor de Crédito, está correto o que se afirma em. Número 1. É uma entidade privada criada pelas instituições financeiras. 2. Garante até R$250 mil por CPF ou CNPJ ali por instituição financeira. 3. É limitada a R$1 milhão. 4. Se renova a cada 4 anos. E aí vamos lá. Letra A, está correto o que se diz em 1, 2 e 4. Letra B, todas estão corretas. Letra C, somente a 1 está correta. Ou letra D, 1, 3 e 4 estão corretas. Então vamos lá, FGC, Fundo Garantidor de Crédito, é aquela historinha assim, ó. Você vai comprar um negócio, um título, vai fazer um investimento, vai deixar um dinheirinho aí que você não quis deixar embaixo do colchão, por exemplo, porque correu o risco de um ladrão vir e pegar. Aí você vai deixar lá no banco, na instituição financeira, A, B, C, D, X, indiferente, certo? Deixou o dinheirinho lá, porventura esse banco quebra, essa instituição financeira quebra. Quem garante que o seu dinheiro vai retornar? Quem garante é esse camarada aqui, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, certo? Tem algumas regrinhas ali, não é tudo que eles garantem, você pode entrar lá no site do FGC, tirar todas as dúvidas, né, do que ele garante, dinheiro em poupança, dinheiro em conta corrente, várias aplicações, inclusive, tá? Você pode olhar tudo isso lá no site do FGC. Mas vamos aos detalhes, tá? O que é o FGC? Ele é uma entidade pública ou privada? O que você acha? É uma entidade privada, e realmente ela foi criada pelas instituições financeiras, tá? Então essa aqui está correto. Os bancos, as instituições financeiras se uniram e falaram assim, a gente precisa arrumar um jeito de se proteger, porque vai que daqui a pouco alguém de nós quebra, e aí como é que vai ficar o cliente? A gente precisa também dar uma garantia para esse cliente aí de que se acontecer alguma coisa, ele vai ter um seguro, vamos dizer assim, né?
E aí eles criaram o FGC, onde toda operação que eles fazem, uma beiradinha vai lá para esse FGC. Então o banco A, ele fez uma operação de crédito, ele fez uma operação aí em relação a um título, fez um desconto de cheque, N coisas ali, uma beiradinha vai lá para esse FGC. Tá? E aí com isso o FGC vai acumulando gordura, ele administra esse dinheiro lá. Alguém quebrou, ele entra e faz aí a cobertura, faz a garantia aí dessas operações. E aí o que ele garante? Ele garante até 250 mil reais, é mais, é menos, não garante esse valor todo? Sim, o FGC garante até 250 mil reais por CPF ou CNPJ em instituição financeira, na mesma instituição financeira. A professora tinha 250 mil em cada conta lá no banco que quebrou. Problema seu, recebe só os 250, tá? Então, até existe aí a questão, às vezes, de você diversificar se o risco daquela instituição for muito alto. Aí lembra do risco de crédito, o rating, né? Mas é exatamente isso. Ele cobre até 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Ele é limitado ou não? Sim, ele é limitado a 1 milhão de reais. Imagina, você tem 1 milhão de reais, certo? E aí você pensa assim, ó, ou você tem 2 milhões de reais. Melhor, 2 milhões de reais é melhor do que 1 milhão de reais, né? 3 é ainda melhor e assim por diante. Mas vamos pensar em 2 milhões de reais, aí você olha e diz assim, poxa, legal. Tem o fundo garantidor de crédito, então eu não vou botar todo o dinheiro num banco só. Porque senão, se eu perder, eu perco os 2 milhões. Vou botar 250 mil em cada banco. Então, numa continha básica, 2 milhões, 250 mil, você coloca em 8 instituições financeiras diferentes, certo? Imagina que você é muito pé frio, mas muito pé frio mesmo, né? Porque para acontecer um negócio desse, baita pé frio que tu é. Deus me livre. Ó, sai de perto, bota umas 3,5 aí antes de vir falar comigo. Ó, vamos lá. As 8 instituições que você colocou o dinheiro, as 8 quebraram. O que o fundo garantidor vai cobrir? Os 2 milhões? Não. Ele vai cobrir 1 milhão de reais, que é o teto, certo? E, obviamente, existe aí uma outra coisa que, assim, ó, imagina que essas 8 instituições, elas não quebraram todas de uma vez. Elas quebraram, assim, 2 num período, 2 em outro, e assim por diante. Como é que fica? É só os 8 milhões? Se a vida inteira eu tive pé frio, daí assim, ó, há 10 anos atrás eu perdi 500 mil. Aí 5 anos atrás outros 500. E aí ano passado eu perdi mais 500 aí por conta de quebra de instituição. Então quer dizer que eu só vou ganhar os 200, 1 milhão e deu pra bola. Não. A cada 4 anos se renova esse valor, igual nós temos aqui na alternativa, na questão número 4, certo? Então pensa na história do limite de cheque especial, limite do cartão. Lembra que assim, ó, ele vai renovando, certo? Você pagou, ele renova. Aqui não é necessariamente o pagar, mas imagina que no ano passado você perdeu 250 mil, perdeu, uma instituição quebrou, o FGC foi lá, cobriu esse valor, passados 4 anos, certo? Ele vai renovar o seu 1 milhão. E assim acontece sucessivamente, certo? Então aqui, correto é a alternativa B. Todas as alternativas estão corretas, a questão número 8. Então lembra essas regrinhas do FGC, retomando, tá? Entidade privada, 250 mil, limitado a 1 milhão e se renova a cada 4 anos, beleza? Questão número 9, então, 9. Sobre a previdência complementar está incorreto o que se afirma em... Desculpa. Sobre a previdência complementar, o que está incorreto? Lembra, o professor sempre diz, cuidado com essa palavrinha, incorreto, exceto, a Ambima gosta de fazer pegadinha com isso, tá? Então vamos lá. O que está incorreto? Ela é facultativa, letra A. B, ela busca formar reserva para recebimento futuro, letra B. C, ela é isento de imposto de renda pessoa física. Ou D, pode ser feito resgate antecipado. Então vamos lá, previdência complementar, certo? Previdência privada é aquela diferente do INSS, tá? Então vamos lá, ela é facultativa? Sim. Então a gente vai riscando aqui, porque a gente quer a incorreta, né? Por quê? Todo mundo é obrigado a fazer uma previdência complementar? Uma previdência privada? Não. Né? Se as coisas continuarem do jeito que estão, né? Talvez até seja, né? Vamos ver como é que vai terminar esse negócio aí do INSS, né?
O vice-presidente, o Mourão, ele até falou aí durante a semana, ele acredita que vai ser necessária uma nova reforma da Previdência, porque o dinheiro que foi economizado ali com a reforma que já foi aprovada, ele se esvaiu aí na pandemia. Então, quem sabe no futuro a gente não tenha nem direito ao INSS que nós temos hoje em dia. Mas isso aí é um outro assunto, questão política, nós não vamos entrar nesse ponto aqui, mas pode ser que isso aconteça no futuro. A ideia do fundo de previdência, né, da previdência complementar, é formar uma reserva para recebimento no futuro? Sim, você guarda hoje para lá no futuro você receber. Então também está incorreta, né? Ah, professor, mas tem gente que utiliza para investimento, nem fica tanto tempo. Por que se utiliza? Primeiro, né, não existe aí a cobrança do come-cotas na Previdência. Então, tem alguns casos que as pessoas utilizam realmente para investimento, mas assim, ó, é a exceção. Então, lembra, não procura pelo em ovo, tá? E ele busca realmente formar uma reserva hoje para você utilizar no futuro, quando você ficar mais velho. Ele é isento de imposto de renda à pessoa física? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não é. Até tem um benefício ali, o PGBL com P de plano, ele tem um benefício de redução fiscal quando você está acumulando. Lá, quando você resgatar, ele te cobra também, tá? É óbvio, tem uma alíquota diferente, dependendo do tempo que você ficar, mas ele te cobra também. Mas ele não é isento de imposto de renda, certo? Então, essa daqui, obviamente, é a alternativa incorreta, né? E óbvio que ele pode ser resgatado antecipadamente, né? Lembrando, a gente falou até que tem gente que utiliza isso aí para um investimento, né? Então fica menos tempo. Então, eu planejei aí fazer a minha aposentadoria através de uma previdência complementar para me aposentar com 60 anos, mas daqui a pouco surge um imprevisto e eu preciso resgatar. Posso? Pode, tá? Então, por isso aí, a incorreta é a questão da isenção de imposto de renda, que o governo não é tão bonzinho assim. Questão número 10. Qual das cobranças abaixo é proibida em uma previdência complementar? Olha aí, ó, módulo 7 na veia, previdência complementar. Então vamos lá. Ó. A, taxa de carregamento. B, taxa de administração. C, taxa de portabilidade. Ou D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá então, galerinha. Qual das cobranças abaixo é proibida? Olha só, proibida. Então, é possível, numa previdência complementar, ser cobrada a taxa de carregamento? Sim, a taxa de carregamento ela é parecida com aquela ideia, certo, da taxa de entrada que a gente falou lá nos fundos. E ela acontece igual, ela pode ser cobrada antecipada, pode ser cobrada no meio ou no fim. Essa taxa de carregamento é o seguinte, eu vou lá e coloco R$100 e aquele plano de previdência que eu contratei cobra, vamos imaginar, 5% de taxa de carregamento. Se ela for uma cobrança antecipada, ao invés dos 100 que eu coloquei, ele vai pegar 95, porque 5%, que são os R$5, vai ficar ali para o fundo, certo? E os 95 ele aplica. 95 é meu, 5 é do fundo. Isso acontece com todas as aplicações. Se for uma cobrança de taxa de carregamento, pós-antecipada, quer dizer que você vai pagar só lá no final, entra os R$100, só que quando você for resgatar, ele desconta aqueles R$5 referente àquela aplicação. E isso também acontece com todas as aplicações. Então, pode. Então, não é proibida essa cobrança. Taxa de administração. Óbvio, lembra o que é a taxa de administração? É o salário do gestor. E óbvio que ninguém vai administrar, ninguém vai ficar cuidando do negócio, trabalhar de graça. Lembra lá o meu falecido nono, como eu falei, o relógio você precisa dar corda, né? E se você não der corda, obviamente ele não vai trabalhar. Então, se não pagar, também não vai trabalhar. Então, também pode ser cobrado. Taxa de portabilidade. Pode ser cobrado? Sim ou não? O que seria uma taxa de portabilidade? Uma das grandes vantagens de um plano de previdência é que você não precisa, por exemplo, resgatar o recurso para aplicar em outro. Imagina que você tem um plano de previdência na instituição A que está rendendo X e está cobrando Y de taxa de administração. A instituição B, ela te oferece um fundo muito parecido, e ele está rendendo um fundo de previdência, né? Um plano de previdência complementar muito parecido, que está pagando aí X mais 1, certo? Que te cobra 0,8 de Y, e você
pode fazer a portabilidade para lá. Então você vai trocar, você vai sair do plano A para o plano B, da instituição A para a instituição B. Pode? Pode. Quando? Quantas vezes você quiser, só tem que esperar aí 60 dias entre uma portabilidade e outra, certo? Você não precisa resgatar, pagar imposto e reaplicar. Essa é a grande vantagem. É igual a história de telefonia. Lembra quando era aquela briga? TIM, Claro, Oi, Vivo e assim por diante? Todo mundo querendo que você fizesse a portabilidade, né? É a mesma ideia. Você trocar o seu número de telefone. Aqui é você trocar o lugar onde você vai deixar o seu dinheiro. Pode cobrar taxa de portabilidade? Não. Nem existe, tá? Nunca ouvi falar disso. Aqui foi só uma pegadinha. Então aqui, opa, isso aí. A alternativa D de nenhuma delas está incorreta, nenhuma delas é proibida, não valeria também. Então, correto aqui é a alternativa C, taxa de portabilidade nem existe, tá? E não poderia ser cobrado. Agora, a questão 11, agora é uma questão um pouquinho mais cabeluda. O Paulo resgatou seu plano de previdência do tipo VGBL com V de vida, né? Que possuía há 12 anos. Em 2020, ou seja, no ano passado, e pagou a alíquota de 15% sobre o lucro obtido. Em 2021, agora, ao preparar sua declaração de ajuste do imposto de renda, ele verificou que recebeu em 2020 uma renda tributável no valor de R$ 47 mil. Nesse caso, ele... E aí tem aqui a tabela aqui para ajudar. Essa não é uma questão muito comum de cair, mas eu quero que você entenda alguns conceitos aqui, certo? Vamos lá, letra A, ele continuará normalmente com a declaração de ajuste do imposto de renda? Letra B, ele terá uma restituição de 7,5% no imposto de renda? Letra C, ele poderá pagar uma alíquota de até 22,5%, incluindo também o valor recebido no VGBL? E letra D, Paulo não precisará declarar imposto de renda, pois já recolheu o imposto de renda do VGBL no momento do resgate. Vamos lá então, ó. Antes de nós irmos para as questões, vamos analisar o que nos diz a pergunta e o que é importante ou não. É um VGBL, VGBL com V de vida, é aquele que você só paga o imposto sobre o lucro, tá? Mas não vem ao caso aqui. Ele possuía por 12 anos, essa informação é relevante? Não, ela seria relevante se fosse uma tabela regressiva, né? E aí nós conseguiríamos analisar aqui talvez uma situação aí para redução às vezes do imposto. Ele resgatou em 2020 e pagou 15% sobre o lucro. Também está correto porque é um VGBL, certo? E aí nós vamos aos detalhes, que é o que eu quero que você entenda. Tá? O VGBL, com V de vida, em tabela progressiva, que é o caso aqui, até faltou essa informação, tá? Progressiva, tá? Ele sempre vai cobrar 15% de imposto de renda. Só isso, professor? Não, não. Muita gente vendeu essa naba errada aqui, tem gente que odeia Previdência hoje por causa disso, então presta atenção. 15% sobre o lucro lá na fonte. Se for uma tabela progressiva de um PGBL, também é 15%, tá? Lá na fonte. O grande detalhe é que depois você precisa reajustar isso, fazer a sua declaração de ajuste no ano seguinte, obviamente, que é a declaração do ano seguinte sempre, e aí você vai olhar se você paga mais imposto ou se você restitui. Porque imagina que, ó, nesse caso aqui, o Paulo, ele teve uma renda tributável, a gente não sabe quanto ele tinha, quanto ele resgatou, isso não nos importa, tá? Mas a renda tributável dele, no ano de 2020, foi de R$ 47 mil. R$ 47 mil, ele entra aqui, ó, nessa faixa de imposto de renda aqui, ó, deixa eu fazer aqui que fica mais fácil, tá? Onde ele pode pagar até 22,5% de alíquota e ele pode deduzir até R$ 7.633 que ele já tenha pago. Então, será que ele pagou esse valor aqui? Não sabemos, porque a questão não nos dá esses detalhes, tá? Mas, como você pode ver, ele continua normal com a declaração? Teoricamente, mas ele vai ter que analisar quanto que ele reajustou lá. Ele vai ter uma restituição de 7,5%? Não, né? Se ele tivesse ficado numa renda tributável aqui da alíquota, deixa eu só mudar a cor que vai ficar mais fácil aqui para vocês entenderem, tá? Opa, aqui. Se ele tivesse ficado aqui nessa faixa, por exemplo, tá? Que é
a de 22.847 até 33.919, ele teria uma alíquota de 7,5%, como ele pagou 15 lá, ele poderia até restituir essa diferença. Se ele tivesse uma renda tributável de até R$ 22.847,76, ele teria uma restituição talvez dos 15%, tá? Óbvio, teria que analisar esse detalhe, mas ele teria essa restituição. Aqui, como é o caso do nosso amigo Paulo ter uma renda tributável maior, ele provavelmente vai pagar uma alíquota de 22,5%. Desse valor, em alguns casos, ele vai conseguir ali abater, é uma parcela que ele vai conseguir deduzir, pois ele já pagou lá na fonte, R$ 7.633. O importante aqui é você entender o conceito que previdência, seja VGBL ou PGBL, em tabela progressiva não é 15% e deu. É 15% e depois na sua declaração de ajuste, dependendo de quanto você teve de renda tributável no ano anterior, ou você paga mais, ou fica no 0 a 0, ou você vai ter talvez até uma restituição. Então sempre lembra desse detalhezinho aqui. A alternativa correta aqui é a alternativa C, que nos diz o seguinte: ele poderá, tá? Óbvio, vai depender ali de detalhes em relação à operação, que nós não temos, né? Esses detalhes, ele poderá pagar até 22,5% de imposto de renda, certo? Sobre os 47 mil. Poderá, então vai depender ali também se ele vai conseguir deduzir todo esse valor. Tem outros fatores aí responsáveis aí nesse momento. Mas essa é a principal questão. A letra D, Paulo não precisa declarar imposto de renda? Não, né? Porque daí a gente já sabe que como o Paulo teve uma renda tributável de 47 mil, ele obrigatoriamente tem que declarar imposto de renda. Se ele vai declarar isso aí pelo modelo simplificado ou completo, aí é um outro detalhe, mas ele tem que declarar o imposto de renda, certo? E a restituição aqui não vai acontecer porque ele ficou numa alíquota acima, a alíquota de 22,5% de imposto de renda. Bora então, questão número 12. Essa questão 11, eu sei, ela dá uma pegadinha ali, mas lembra do conceito, lembra da ideia. Lá quando você for estudar para o CEA, para o CFP, aí você vai ter que aprofundar um pouquinho mais esses detalhes, mas aqui é para você lembrar. PGBL ou VGBL em tabela progressiva é 15% e depois ajusta lá na declaração de imposto de renda, tá? Então, bota esse negócio direito, oferece direito para não ter problema lá no futuro e um cliente mal atendido ele vai te incomodar por muito tempo. Questão 12. O Fabrício adquiriu um plano de previdência complementar do tipo PGBL, P de plano, com tabela regressiva e 2 anos depois acabou falecendo. Nesse caso, o imposto de renda a ser pago será de, letra A, 35% sobre o valor das aplicações mais resgate, 30%, letra B, 25% ou de 15%. Lembrando, todas elas aqui, elas falam em aplicações mais resgate. Por quê? Porque é um PGBL com P de plano. O PGBL você tem um desconto de até 12% na sua renda tributável se você faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, no momento de declarar, no momento que você está contribuindo, né? Mas lá no futuro você paga daí sobre a aplicação e sobre o resgate, não somente sobre o resgate. E aí vamos lá os detalhes. Ele escolheu uma tabela regressiva. A progressiva, a gente viu na tabela anterior como é que funciona, e a regressiva, nós temos uma outra regrinha, não é aquela mesma lá dos fundos, tá? Não é aquela tabela, ela é diferente. A tabela regressiva, em planos de previdência, ela começa com 35% de imposto. Daí depois ela cai 5. Sempre ela vai caindo 5. 30, 25, 25, 20, 15 e 10. E o período aqui, sempre a cada 2 anos ele muda. Então imagina assim, ó, 35, 2 anos ele cai para cá. Mais 2 anos ele cai para 25, mais 2 anos ele cai para 15, mais 2 anos ele cai para 10. Ou seja, ficando aí pelo menos 10 anos num plano de previdência, seja PGBL ou VGBL com tabela regressiva, você chega na alíquota mínima de 10% de imposto de renda, tá?
Essa aqui é outra tabelinha que é legal você pegar e colocar, escrever ela lá naquele papel, lá na sua prova, aquela dica que eu dei antes. E aí, vamos lá. Ó. Agora vamos aos detalhes da pergunta. Falamos disso tudo, vamos voltar para a pergunta agora. O Fabrício, ele adquiriu o plano e ele faleceu. Faleceu 2 anos depois. É uma lástima, ele acabou falecendo. O que que acontece? Qual vai ser a alíquota? 2 anos, ó, começou aqui, 2 anos depois, 30%? Não. Certo? Você lembrou aqui, mas essa aqui é mais uma pegadinha do malandro, é mais uma regrinha par, é mais uma daquelas plaquinhas que o professor diz para você anotar. Em caso de morte, quando o camarada escolheu a tabela regressiva, o governo sempre dá um bônus, tá? Porque o governo entende o seguinte, poxa, o Fabrício ele queria pensar no longo prazo, tanto é que ele escolheu uma tabela regressiva, que começa pagando muito mais imposto, 35%, muito mais do que os 27,5% que pode acontecer ali, que você viu lá na questão anterior, por exemplo, certo? Muito mais do 35, porque você pode chegar até 27,5 na outra. Aqui pode chegar a 35. Então, pô, o Fabrício pensou no longo prazo, pensou em ficar mais de 10 anos, mas aconteceu uma fatalidade, ele não pensava nisso, né? Ninguém pensa em morrer, óbvio, né? Então, para isso, eu não vou cobrar cheio isso aqui. Se o camarada falecer e tiver uma alíquota maior, sempre vai ser 25%. Então, assim, ó, ele estava na alíquota de 35, faleceu, cai para 25. Ele estava na de 30, faleceu, cai para 25, certo? Ele estava na de 25, fica na de 25. Ele estava na de 20, fica na de 20, porque daí já partiu, já passou, certo? Esse aí é um bônus que o governo diz o seguinte, cara, eu sei que você queria que o falecido queria ficar mais tempo, que ele queria isso por longo prazo, tá? Então eu vou dar um bônus, não vou cobrar os 30, não vou cobrar os 35, os 30 seria o caso aqui, porque já teria passado 2 anos, certo? Então cairia na alíquota de 30, ao invés de pagar 30% sobre as contribuições, as aplicações e mais o valor ali, não é o resgate, né? Desculpa, é mais o valor dos juros, né? Ele cai para 25%, certo? Então é só uma regrinha aí que é importante você decorar, 25% em caso de morte, beleza? Questão 13. Com relação às debêntures incentivadas, é correto o que se afirma em tem a debênture, que a gente já falou que é semelhante a um CDB, e tem a debênture incentivada. A debênture incentivada, o governo diz assim, ó, eu vou incentivar, tá? Tem alguns casos aí, eu vou incentivar para que vocês possam vender melhor esse título aí e captar o dinheiro. Então, assim, ó, o que é correto sobre debêntures incentivadas? Possui um IR, Imposto de Renda, de 15% para empresas? B. Pode ser emitido por bancos e cooperativas de crédito? C. Possui isenção de IR para PF e PJ? Ou D. Somente empresas ligadas ao governo podem emitir debêntures? Vamos aos detalhes, tá? Então, assim, ó, a D. É só empresa que é ligada ao governo que pode emitir debênture? Não, né? A debênture, qualquer empresa pode emitir. A debênture incentivada, o que muda é que aquela empresa, o projeto para qual aquela empresa está captando recurso, normalmente é um projeto de infraestrutura que vai facilitar a vida do governo. Imagina o seguinte, é uma empresa privada que vai investir no porto, por exemplo, né? E o porto, depois que essa empresa perder a concessão, vai continuar ali. Ou seja, está mexendo com a infraestrutura, melhorando a infraestrutura do país e automaticamente o governo não está tendo que botar dinheiro porque é a iniciativa privada que está fazendo. Então aí o governo diz o seguinte, olha só, eu vou reduzir e vou dar um incentivo aí para vocês que comprarem essas debêntures, porque essa empresa aí ela vai investir na infraestrutura. Mas não necessariamente precisa ser uma empresa ligada ao governo, pode ser qualquer uma, certo? Uma das vantagens Uma das vantagens da debênture incentivada é em relação ao imposto de renda. Ele tem isenção do imposto de renda para a pessoa física. Tá? Pessoa física. Pessoa física em debêntures incentivadas, assim como em LCI, LCA, CRI, CRA, ele é isento, certo? Isento. Mas para PJ não é o caso. Ele pode ser emitido por bancos e cooperativas de crédito? Não, né? As debêntures, a gente já falou, é parecido com o CDB, com o RDB lá das cooperativas, o RDC das cooperativas, certo? Ele é emitido por quem? Por empresas.
não por bancos, nem mesmo por cooperativas. Então, não pode ser emitido por banco e cooperativa. Fácil aqui, 15% de imposto de renda para empresas. Então, pensa o seguinte, tabela regressiva, debêntures, elas vão seguir a regra da tabela regressiva, 22,5, 20, 17,5, 15. Mesma regra e mesmo tempo. Quando for uma debênture incentivada, o governo diz o seguinte, galera, se vocês comprarem pessoa física, não paga imposto, e pessoa jurídica, tá? As empresas que quiserem investir nessa debênture, vai pagar sempre 15%. Ah, mas se ficar só 180 dias, paga 15%. Ah, mas se ficar só 360, paga 15%. Então, correto aqui, alternativa A, possui IR de 15% para empresas. Finalizando quase aqui, né, 14ª questão, Alexandre possui um plano de previdência complementar com saldo atual de R$500 mil e uma cobertura adicional, um seguro, em caso de morte. Nesse caso, vindo a falecer, o beneficiário de Alexandre deverá, letra A, receber o valor do seguro e o saldo acumulado fica para a seguradora? Letra B, receber o valor do seguro e o saldo acumulado? Letra C, todos os valores entram em inventário para divisão igualitária entre os dependentes? Ou letra D, saldo e seguro ficam para a seguradora? A, B, C ou D? E aí vamos lembrar, ó, o Alexandre, ele contratou um plano de previdência, ele tem saldo aí de R$500 mil e mais um seguro adicional para caso ele venha a falecer. E aí ele tem o beneficiário dele lá, que pode ser a esposa, pai, mãe, filho, ele colocou o nome de alguém lá, tá? Essa pessoa vai receber em caso de morte dele, ou não. O que vocês acham, né? Vamos lá, ele vai receber o quê? O seguro, óbvio que o seguro não vai ficar para a seguradora, né? Porque ele fez um seguro e o seguro vai ter um beneficiário, certo? Mais um detalhezinho aqui, ó. Vamos começar aqui com a letra D. Saldo, né? Os R$500 mil e mais o seguro ficam para a seguradora? Não. Essa é uma das grandes vantagens também quando nós falamos aí nessa questão. Então não fica para a seguradora, certo? Porque o saldo ele acumulou e o seguro já tem um beneficiário, que é o beneficiário de Alexandre. Ele vai receber. Recebe tudo ou recebe só o seguro? Vamos ali, alternativa C. Todos os valores entram para inventário? Não. Esse aqui que é o ponto que eu queria chegar, tá? Uma das grandes vantagens que existe, principalmente aí quando nós falamos em planos de previdência, é que ele não entra em inventário, tá? Todo o valor que está em conta corrente, todo o valor de investimento, casa, imóveis, tudo quando o camarada morrer, imagina o Alexandre aqui faleceu, tudo entra para inventário, vai ter que ter advogado, vai ter que ter toda aquela dificuldade aí que demora e vai uma bela de uma grana, inclusive pagamento, se tem transferência de imóveis lá do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e assim por diante. Já a grana que está em previdência, ou esse seguro aqui adicional, ele vai direto, ele não entra para inventário, tá? Então, assim, ó, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas é em imóveis, muitas propriedades, dinheiro na conta, e a família nem sabe direito disso. O camarada morre, vai perder boa parte aí do valor que o camarada lá que morreu guardou a vida inteira, pagando aí honorário advocatício, pagando despesa, imposto. Já se tiver um plano de previdência ou um seguro adicional, esse valor vai direto para o beneficiário, normalmente não leva nem 30 dias, e aí pode ser usado essa grana aí para também pagar o advogado, pagar os impostos, só que é diferente quando você tem o dinheiro na mão. Sempre é diferente, sempre é mais fácil, né? Então, importantíssimo essa questão. E aqui, o beneficiário do Alexandre, tá? Ele vai receber o valor do seguro e também o saldo acumulado, porque o saldo acumulado é o que ele colocou ali e mais os juros. Concorda comigo? Foi ele que aplicou aquele recurso, é o dinheiro da vida dele. Então, aquilo ali vai para o beneficiário dele, quem ele escolheu. E o seguro, que é um adicional, é um plus, certo? Ele fez uma cobertura adicional para caso ele morresse antes de usufruir do dinheiro lá na aposentadoria, dos 500 mil que ele já tinha, também fosse pago um seguro aí para o beneficiário dele. Quem é esse beneficiário? Novamente, ele que decide lá na hora que ele faz o seguro, ou ele pode alterar isso durante a vigência ali do seguro,
da previdência complementar dele. Se não tiver o nome de ninguém, aí vai para os herdeiros legais, mas a grande diferença é que em menos de 30 dias o dinheirinho está na mão, certo? Correto aqui, então, alternativa B. Não é o caso aqui do seguro e o saldo ficarem para a seguradora, tá? O que acontece às vezes de ficar para a seguradora, e nós vamos entrar na próxima questão, é o camarada fez ali um resgate, lá no final ele escolheu ali receber como renda vitalícia, né? E aí ele morre nos 2 primeiros anos, ele tinha lá 500 mil reais, ia receber 2 mil reais por mês, hipoteticamente, ele pelo resto da vida. Ele morreu no segundo ano, toda a diferença aí sim fica para a seguradora, certo? E vamos falar sobre isso aqui na questão 15. Sobre o resgate em planos de previdência, o que é incorreto afirmar? Lembrando aqui, incorreto, importantíssimo. Em caso de resgate total, o imposto deverá ser recolhido na fonte? Sim, né? Vamos lá, lembra o PGBL, o VGBL que a gente falou lá, no momento do resgate é cobrado na fonte. Ah, se for uma tabela progressiva, professor, você disse ali, e daí ele muda de figura, essa tabela progressiva, ele vai ter que fazer o ajuste. Ok, é o ajuste depois, mas o imposto ele é recolhido ali na fonte. Nesse ponto o governo não dá bobeira, tá? Existe a possibilidade de ele receber o valor em forma de renda mensal vitalícia? Sim, ele vai lá, dá o dinheiro dele, os 500 mil, imagina, do Alexandre da questão anterior, perdão, 500 mil do Alexandre, tá? Ele pega e transforma em renda vitalícia. Vamos fazer um cálculo, ele tem uma perspectiva de vida de mais tantos anos, existe uma coisa chamada tábua atuarial, perdão, que dá essa expectativa de vida e ele vai receber X por mês, certo? Ah, mas e se ele morrer ali no primeiro ano? Paciência. Ah, se ele viver 30 anos, opa, vai receber os 30 anos. Então, é um acordo de risco, né? E aí, cada um tem que avaliar no momento lá do resgate do plano de previdência. O beneficiário pode escolher receber o recurso como renda mensal por prazo certo? Sim, esse renda mensal por prazo certo, vamos pegar o mesmo exemplo do Alexandre lá, os 500 mil reais, ele diz assim, eu quero receber esse valor aqui em 10 anos. Em 10 anos, tá? Então, ele vai receber pelos 10 anos. E se ele viver 15? Os outros 5 ele não recebe porque ele escolheu receber por prazo certo, pelos 10 anos. Existe a outra possibilidade também, vamos dar uma olhadinha aqui, a opção de resgatar de forma mensal, vitalícia, reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Nossa, isso tudo aí, existe essa possibilidade, professor? Existe. Essa aqui é a ideia é o seguinte, o cara pega como renda mensal vitalícia, parecido com aquele número 2 ali, só que imagina, se ele morrer, esse valor aí vai continuar ali para o cônjuge, o homem ou a mulher. Se essa pessoa, o cônjuge, né, falecer também, e aí tiverem filhos menores, o benefício continua ali até que os filhos completem a maioridade, certo? Então é renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Óbvio que aqui o risco é muito maior para a seguradora, né? Porque o camarada está garantindo, olha, se eu morrer, a minha esposa continua recebendo. Se ela morrer, minha filha, que hoje é menor, continua recebendo até o momento aí que ela completar a maioridade civil. Então, obviamente, vai ter uma chance de receber por muito mais tempo, então vai receber um valor menor também. Isso também está correto, né? Acabei nem falando das alternativas aqui, mas a alternativa 1, 2, 3 e 4, todas elas estão corretas. Todas são formas aí de transformar o seu plano de previdência em renda depois. Pode resgatar tudo de uma vez também, é bem tranquilo e você só decide isso lá no final, não precisa decidir isso no início, certo? Então, como nós queríamos aqui a alternativa incorreta, né? E nós vimos aqui que a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 está correta e a 4 está correta, nenhuma alternativa aqui está incorreta. A alternativa C é a alternativa correta de você assinalar. Fiz uma salada na tua cabeça agora, né? Mas relaxa, relaxa, porque aqui é o seguinte, Francesca Educação Financeira é treino difícil para você ter um jogo fácil lá na hora da prova. Continua se preparando, obrigado aí pela companhia, obrigado por você que nos assiste também de forma gravada aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí com seus colegas de trabalho aí que querem participar, querem tirar a certificação, aqueles que vão ter que atualizar a certificação,
Tá? Também compartilhe com quem você sabe que quer entrar no mercado financeiro. Uma das portas aí para você entrar no mercado financeiro, instituições financeiras, é ter a certificação. CPA 10, CPA 20, você tem que já ter um diferencial, tá? E aí você sabendo desses assuntos, sabendo isso na prática, que é o objetivo aqui do canal, fica muito mais fácil uma promoção, uma entrada aí no mercado financeiro ou até mesmo uma manutenção, principalmente no momento em que várias instituições financeiras também estão demitindo, né? Então, galerinha, obrigado, beijo no coração, deixa seu like, se inscreve aí, me fala também assim que você conseguir marcar sua prova, né? A prova só lá a partir do mês de junho, se nada mais der errado, né? Então, assim, a hora que você fizer a prova, passar, porque eu sei que você que nos acompanha aqui vai passar, assim como outros alunos, me avisa, me manda um direct lá no @Francesc Wagner, manda aqui também, se puder aí, eu quero até compartilhar, porque a ideia aqui é justamente essa. E acompanhe enquanto as provas estão suspensas, toda semana, toda terça-feira, o nosso quadro de correção de questões aqui. Obrigadão, bora descansar agora, beijão e até amanhã. Tchau, tchau.